Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado e esse é o primeiro vídeo da série sobre a utilização da inteligência artificial no direito. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha outra formação, eu tenho um mestrado na área da saúde, minha outra formação é na área de tecnologia, na análise e desenvolvimento de sistemas. E pretendo focar os meus estudos acadêmicos aí na parte de aprendizado de máquina, deep learning também, porque isso é o futuro e a gente vai utilizar isso no direito e isso é inevitável. Ou seja, você resistir a esse tipo de progresso, ele vai passar por cima de você que nem um trator. Então é muito importante que nós consigamos entender como isso funciona. Então, essa série de vídeos, ela serve para isso. A gente vai te dizer, semana a semana, um prompt interessante. Você pode utilizar para outras coisas? Óbvio que você pode, mas eu vou partir para utilização no direito. Seja você como professor, seja você como aluno do direito, seja você como advogado, operador do direito, cara que toca aí no direito e a inteligência artificial, como é que ela pode te utilizar, como é que ela pode te ajudar aí. E obviamente a gente vai testar os prompts da semana nas principais plataformas que estão disponíveis de maneira gratuita, né? Em especial o ChatGPT e o Gemini. Gemini é da Google. Vez outro Gemini dá umas cagadas que ele entende totalmente diferente o contexto da coisa. O ChatGPT, mesmo o 3.5, ele é bom, né? O modelo gratuito é a versão 3.5, ele te dá uma ideia do que ele pode fazer. O 4 é bem melhor, ele é melhor no que diz respeito a contexto. Mas o Gemini ele já serve para outras coisas. A gente vai ver no decorrer desses vídeos. Nós vamos testar nos dois, certo? Mas antes da gente falar nesse vídeo do prompt da semana, é importante a gente entender como é que esses mecanismos funcionam. A gente chama isso de LLMs, ou Large Language Models, ou então, em português, modelo de linguagem em grande escala. Ele é fundamental a gente compreender como funciona mais ou menos isso. Óbvio que eu não vou me ater a tecnicidades, vamos facilitar aqui, simplificar ao máximo essas explicações, de modo que a gente saiba aonde a gente vai mexer. Como essas plataformas funcionam. Porque perceba, não adianta de nada você ganha um carro do seu pai e ele te dá a chave, e te dá o carro e diz dirija. Você vai bater o carro, você não vai saber ligar. Não é se for um carro moderno. Você não vai saber andar nesse carro. Até você andar, você vai aprender sozinho, você vai apanhar muito, vai bater muito o carro, vai estancar. E aí fica contraproducente. Então vamos entender como funcionam esses mecanismos. E a partir dessa compreensão a gente vê de que forma eles podem nos ajudar na nossa vida. Certo? Primeiro, o que são modelos de linguagem? Imagina você que você está tentando adivinhar a próxima palavra que alguém vai dizer em uma frase. Parece aqueles filmes românticos onde o casal apaixonado termina as frases um do outro. A gente fala, oh meu Deus, eu tô tão apaixonado, a gente termina as frases um do outro. Por exemplo, se eu disser assim, rosas são vermelhas, violetas são... Muito provavelmente você pensou azuis. Se eu disser, o céu é azul e as nuvens são brancas, eu imagino que a maioria das pessoas que estão me assistindo pensou em brancas. Os modelos de linguagem, eles tentam fazer exatamente isso. Ele pega uma frase e tenta adivinhar o restante dela, certo? Obviamente, numa escala muito maior e com complexidade computacional. Ele utiliza software, utiliza hardware, muita energia, pré-treinamento e uma quantidade absurda de informação para tentar adivinhar o final das frases. Fica com esse pensamento básico, remontando aos conceitos básicos. Eles analisam enormes quantidades de texto, isso as IAs generativas de texto, para aprender padrões de linguagem, ou seja, como determinadas palavras são usadas juntas, a estrutura das frases, que em idiomas diferentes às vezes tem estruturas diferentes, o contexto de determinada palavra, né, sinônimos, manga, a gente tem manga da blusa, a gente tem manga fruta, e aqui no Ceará a gente tem mangar, né, é o verbo de tirar onda com o cara do outro. Então, ou seja, perceba, ele tem que entender esse contexto também, né? Agora, como é que uma LLM aprende? As LLMs, muito basicamente, dentre elas tem o GPT, né, Generative
Pre-Trained Transformer. Como é que ele aprende? Como é que ele sabe o que você está falando para ele? Você pergunta, ChatGPT, me sugira nomes para o meu canal do YouTube. Como é que ele vai entender isso que você está falando e te responder a contento? Ele tem duas etapas principais. Primeiro, o pré-treino e o fine-tuning. Pré-treino, a galera da maromba tá mais próxima disso, mas é um outro tipo de pré-treino. O pré-treino, nessa fase, o modelo ele é exposto a uma imensa quantidade de texto. Página de internet, arcabouço de conhecimento, bibliotecas, tudo isso. E o objetivo nessa fase aí é que ele aprenda e leia uma gama de informações imensa. Imagine que ele pegou todo o texto digitalizado de várias bibliotecas e do que tem na internet e jogou tudo nele, foi lendo. Imagina que ele está lendo toda a biblioteca de uma universidade e anotando como as palavras e as frases são geralmente escritas, né? Em inglês, em português, em italiano, em japonês. Ele vai tentando entender como é que é a estrutura das frases. Então ele vai ali sendo alimentado nessa grande quantidade de informações. Depois do pré-treino, a gente tem o fine tuning, o ajuste, né, a sintonia fina para tarefas específicas. Porque percebe, ele vai pegar um calhamaço de uma biblioteca gigante, mas não vai saber o que faz com isso. É um conhecimento que está acumulado ali na base de dados dele, né? É assim aonde os GPTs, na maioria dos usos comerciais, estão. Eles têm esse arcabouço de conhecimento e você pergunta, por exemplo, dados históricos para ele, quem descobriu o Brasil, alguma coisa assim, ele vai te responder. E coisas mais antigas, que estão mais consolidadas no arcabouço de conhecimento da humanidade, é mais fácil de modelos pré-treinados acertarem. Certo? Ainda mais que a base de dados deles, alguns vão ter base de dados até o ano passado. Então, coisas mais recentes talvez eles entendam errado. Ou talvez eles, pior, gerem uma resposta que seja falsa. Né? Porque na última fase da análise dele, ele te dá uma resposta, ele tem que te dar uma resposta, ainda que seja uma resposta falsa. Então é preciso ter muito cuidado com as coisas. Agora, se a gente quiser, por exemplo, que ele seja melhor em tarefas jurídicas, é possível, em alguns modelos, treinar adicionalmente com textos legais, certo? Decisões, aí base de dados públicas de livros jurídicos que estão em domínio público, até porque isso é muito complicado. Imagina você pegar um livro de uma coleção recente de um autor e colocar ele num modelo desse de máquina é complicado porque envolve direito autoral, é muito difícil isso. Então é muito mais tranquilo colocar leis e decisões, porque isso é público, poxa. Então não há direito autoral a ser reivindicado aí. Agora você pegar uma coleção de direito civil que um autor ralou bastante para escrever, é muito difícil você colocar isso numa linguagem de máquina. É até criminoso, é violação de direito autoral. Agora não há problema em você colocar decisões, súmulas, orientações jurisprudenciais, de repente modelos de contrato que você elaborou, até mesmo peças jurídicas que você elaborou, você advogado elaborou, resumos e fichamentos que você estudou, sendo seu, você joga no modelo que você quiser, né, concentrado no livro de direito. Seria como no caso, depois dele ler toda a biblioteca, ele passasse mais algum tempo nas prateleiras dos livros de direito. A tecnologia por trás disso não é nova. A tecnologia por trás disso ela data pelo menos na década de 50, 60. Agora ela está comercialmente utilizada. Né? Todo mundo, uma criança, sabe mexer no ChatGPT. Inclusive conversando. Né? O ChatGPT 4, a última versão, ele agora enxerga, fala e ouve. Então, ou seja, perceba que está muito top isso daí. Pois bem, a tecnologia por trás disso são redes neurais. O que são redes neurais, professor? Simplificando bastante, redes neurais é uma forma específica de inteligência artificial que é inspirada, pasmem, no nosso cérebro. Né? Ele tenta simular eletronicamente o cérebro humano. Imagine você, pequenas unidades de processamento espalhadas, trabalhando juntas para fazer essas previsões que eu falei.
ou decisões baseadas nos dados que elas recebem. No caso das LLMs, esses dados são textos. Ou seja, imagine que ele está colocando uma porrada de texto, uma porrada de, sei lá, imagine análise de conta, análise de base de dados de determinados clientes, alguma coisa assim. Ele diz, olha, qual cliente tem um potencial, por exemplo, de entrar no superendividamento? Ele vai espalhar todos esses pequenos processadores, ele vai espalhar essas informações nessas pequenas unidades de processamento que juntas vão fazer previsões. Cada um vai dizer, olha, o cliente que tem renda tal, tomou um empréstimo assim, assado, ele tem mais chance de ficar no endividamento, alguma coisa assim, mas isso é algo que eu estou dando um exemplo muito abstrato. Mas percebam, esse processamento ele é distribuído em várias pequenas unidades, né, que são as redes neurais. Só que teve uma inovação muito interessante nas LLMs, que são os transformadores. O transformador ele é uma inovação muito massa. Ele permite ao modelo de linguagem em grande escala entender o contexto de uma palavra dentro de uma frase. Não apenas olhando as palavras anteriores e posteriores. Ele transcende a mera compreensão gramatical do que você está falando, né? Isso quer dizer o quê? Que ele não vai compreender somente a coisa gramaticalmente falando. Se você der um contexto, ele vai conseguir interpretar aquela palavra dentro do contexto em que você colocou. É algo mais simples do que interpretar gramaticalmente. Perceba. Imagine que você está aqui tentando... e aqui é um exemplo, você está numa festa tentando ouvir uma conversa de alguém e você escuta uma palavra solta, escuta outra palavra, aí você sabe que aquelas pessoas estão falando mais ou menos de bolsa de valores. O cara tá falando aqui, você tá olhando aqui numa festa, tá tomando um e de repente alguém fala, poxa, Bitcoin, né? Ah, tá na hora de comprar, não sei o que, criptomoedas, você sabe que os caras estão falando disso. Os transformadores, eles fazem isso, eles dão contexto para que as redes neurais compreendam o que você está falando. A aplicação prática disso. Muitos prompts que são bem feitos, bem elaborados, eles colocam o contexto no próprio prompt. Olhe, eu quero que você atue aqui como um professor de direito penal. Eu quero que você atue aqui como um assistente jurídico e me ajude a pensar numa fundamentação em cima da lei civil para essa petição. Dá para fazer isso, ou seja, você aplica um contexto. E em alguma parte daquela rede neural ele vai lembrar desse contexto. Pois na conversa, e entendam o chat GPT como um chat, que você estivesse conversando com alguém, ele vai lembrar. E o transformador é justamente isso, ele vai lembrar do contexto. Ele vai ter como base de dados naquele chat específico toda aquela conversa. Então, ou seja, perceba que isso é muito importante. Se você lá no começo do prompt já der um direcionamento para a inteligência artificial que você está utilizando, mesmo os modelos gratuitos, o chat GPT 3.5 é excelente para você fazer isso, você já dá um contexto lá em cima. Diz, olha, eu quero que você me ajude a preparar uma aula, eu quero que você me ajude a compreender melhor a conduta na teoria do crime. Ou seja, ele já vai entender que o contexto que tu está falando é isso. Quando tu falar de conduta, quando tu falar de consentimento do ofendido, ele vai entender o consentimento do ofendido dentro de um contexto de teoria do crime. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante. Porque ao delimitar um contexto, isso pode ajudar de várias formas. Ainda mais no direito, né? Ajuda na pesquisa de jurisprudência, tu pode jogar uma jurisprudência no chat, pois se você for usar o modelo gratuito, ele não tem pesquisa na internet, você tem que jogar o texto lá. O chat GPT-4, ele já acessa a internet, ele já lê documentos. E tem outras ferramentas que são gratuitas que também leem documentos, mas digo para você ficar numa ferramenta só, né? Mas perceba, nesse contexto, a rede neural e o LLM, o modelo de linguagem em larga escala, ele vai te ajudar bastante nisso daí. Ele vai, aí sabendo o contexto em que você está naquela conversa, já que você vai utilizar a base de dados
da própria rede neural para poder ter o seu prompt e ter o que você espera que ela te entregue, certo? Detalhe, tudo que a gente está falando aqui de rede neural, de transformador, de modelo de linguagem em larga escala, não vai fazer o teu trabalho sozinho. É importante deixar isso bem claro. É importante que isso fique bastante claro. Ele é uma ferramenta muito boa, que vai fazer boa parte do trabalho braçal e repetitivo para você. Mas ele jamais vai substituir o espírito humano, certo? Perceba, uma rede neural artificial que tenta imitar o cérebro, ainda que seja uma capacidade de processamento absurda, ele nunca vai ser um cérebro de verdade. Então, perceba, não são células reais, são pequenos blocos de cálculo que processam dados de entrada e produzem dados de saída. Basicamente isso. O espírito humano e o seu trabalho, a parte humana, continua sendo indispensável, certo? Então, não ache que vai ter um prompt que você vai escrever aqui no computador. Escreva uma contestação trabalhista em cima desses dados que eu estou te mandando. Ele não vai fazer. Se ele fizer, vai ficar porcamente escrita. Juridicamente falando, vai ficar porcamente escrita. Vai ter algum problema, vai esquecer de alguma coisa, vai fundamentar errado. Não confie 100% nisso. Ele pode te dar um esqueleto. Aproveite para isso, para poupar a parte chata da coisa, certo? Porque perceba, como é que funcionam essas redes neurais? A rede neural, ela é organizada em camadas. A gente tem uma camada de entrada, a gente tem uma ou mais camadas ocultas, que é o processamento em si, onde você vai jogar tanto a informação pré-treinada quanto o fine tuning, né, a sintonia fina de outras informações que você queira colocar, informações médicas, informações jurídicas, e tem a camada de saída. Na camada de entrada, ela recebe os dados brutos. O seu prompt que você vai fazer, todo o arcabouço de conhecimento que ele já tem, o contexto que você deu no próprio prompt, está tudo aí, na camada de entrada. As camadas ocultas, elas vão processar esses dados através da rede neural. Então, ou seja, cada dado desse, ele é separado, ele é tokenizado, chamado, ou seja, ele vai ser separado e colocado dentro do contexto que se espera, né? Por exemplo, imagine que a primeira camada vai entender o contexto como um professor de direito. Depois ele vai pegar palavras-chave, por exemplo, conduta, teoria do crime, prisão preventiva, e vai jogar isso daí e tentar compreender gramaticalmente dentro de um contexto e aí chegar na camada de saída após passar por algumas camadas de processamento, certo? Ou seja, a camada de saída, ele vai produzir o resultado final, que você vê ele escrevendo lá, que você digita lá, aparece ele escrevendo. Essa é a camada de saída, é o resultado final do processamento, né? Uma frase ou um texto vai ser justamente o que se espera dele, o resultado final disso, que pode ou não pode estar correto. É muito importante que você sempre leia e releia, pois, repito mais uma vez, todos os prompts que eu vou falar nessa série de vídeos não substituem o seu estudo e não substituem o seu trabalho. Então você precisa utilizar essa ferramenta como algo acessório. Não acredite que você vai construir uma petição sozinho com o ChatGPT, fazer um trabalho com o ChatGPT, fazer o seu TCC com o ChatGPT. Primeiro porque dá para detectar. Existem algoritmos que detectam que o texto foi escrito por inteligência artificial. Ele pode te dar um roteiro, ele pode te sugerir artigos, pois tem plugins no ChatGPT que pesquisam artigos pertinentes ao seu tema. É massa. Agora, não vai substituir o teu trabalho. Isso aí se você quer assistir essa série de vídeos pensando nisso, que o ChatGPT vai fazer tudo por você, desista. Pare esse vídeo, porque essa sequência de vídeos não é para você, definitivamente. Agora, se você quer utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta que vai facilitar bastante o teu trabalho, esse é o teu lugar. Certo? Então, esse é o primeiro vídeo. Um grande disclaimer de quase 20 minutos aqui na minha câmera, para a gente entender como funcionam as redes neurais, como elas aprendem,
para que elas servem. A partir do próximo vídeo a gente já vai fazer o nosso primeiro prompt. É isso, moçada. Se você não é inscrito no meu canal, considere se inscrever. Se você gostou, aperta no like, aperta no sininho para receber as notificações do canal, compartilha esse vídeo. E é isso, vou ficar esperando pelas dúvidas e vamos para o próximo vídeo que eu vou gravar já daqui a pouco. Valeu, moçada, até a próxima.